Repita comigo, diga: Senhor, renova-me nessa noite. Sopra o teu Espírito Santo sobre a minha vida. Limpa a minha mente e o meu coração. Eu preciso ouvir a tua voz. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar, gente querida. Meu Deus. Você pode dizer: meu Deus. Obrigado, Zé. Aleluia. Senhor amado. Quando eu era pastor e missionário no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, essa canção foi lançada em 2003 por Dalene Zek, da Austrália. Essa canção, ela estoura na Austrália, em Sydney, e ela toca o mundo inteiro. Essa música que nós cantamos agora. Em inglês é Worthy is the Lamb, digno é o Cordeiro. E essa canção é uma canção tão extraordinária, tão poderosa. E outro dia, quando o Dani comentou comigo, ele disse: olha, essa canção é linda. Eu falei: cara, essa canção é uma canção que está queimando também no meu coração. Essa música eu tenho escutado muito essa canção nos meus devocionais. E você pode procurar essa canção aí, Digno é o Senhor. Essa canção é maravilhosa, gente, amém? Uma canção que traz uma essência muito poderosa. Quem está feliz aí diz amém. Amém. Então vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: estou feliz. Dá um sorriso Colgate aí. Amém? Glória a Deus, aleluia. Que honra e que alegria estar com vocês hoje. Semana passada eu estava pregando na cidade de Lajeado, na Assembleia de Deus de Lajeado. O pastor Everton iniciou essa série tão abençoada. E desde janeiro, eu não confesso para vocês que eu não gosto de estar fora no domingo. Eu gosto de estar aqui em casa, e seja ministrando ou seja ouvindo, mas eu não gosto de estar fora. Mas essa agenda é uma igreja muito querida. É uma igreja que nós conhecemos ela na tragédia de 2023, na primeira enchente. Nós levamos aqui muitas doações para essa igreja. E o ano passado, o barro, o lodo, a água bateu abaixo dos ar-condicionados. Só para vocês terem uma ideia. Eles perderam praticamente tudo. Mas é uma igreja que se recuperou, né? E é tão interessante, né? Sabe que quando eu cheguei lá, nós estávamos conversando com os pastores, e a gente aprende algumas lições tão importantes. O pastor Djalma, quando ele esteve aqui conosco em maio, no aniversário da igreja, contou o testemunho do câncer, né, do tumor no estômago e tal. E quando eu busquei ele no aeroporto, eu mostrei algumas marcas em Porto Alegre da enchente, e ele disse assim para mim: filho, tudo passa. Diga comigo: tudo passa. Quando eu preguei semana passada naquela igreja toda linda, toda reformada, som novo, cadeiras novas, tudo passa. Amém? Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado e dizer: tudo passa, irmão. É isso. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para vocês: o mês que vem o inverno já está indo embora e vem a primavera. É troca de estação. A primavera já está vindo mês que vem, gente. E depois da primavera vem o verãozão, gente. Oh, aleluia. Olha que eu gosto do frio, mas dessa vez eu tô... Olha que a coisa não está muito boa. Eu gosto do frio, mas dessa vez... Me lembro quando os sogros da Isabel estavam aqui do Mato Grosso, imagina, né? Tadinho do Ronaldo, da Adriana e do Miguel. Pastor, eu volto, mas não no inverno. Mas a gente fica tão feliz de ver que tudo passa e as coisas são reconstruídas debaixo da atmosfera de Deus. Semana passada, então, aquela igreja linda, reconstruída novamente. Amém? Queridos, eu quero, dentro do tempo que eu tenho, trazer uma continuidade nessa série, que é a Igreja em Movimento, do lar ao mundo. Diga assim: a igreja em movimento, do lar ao mundo. Amém? Olha que legal isso, do lar ao mundo, né? E semana passada o pastor Everton trouxe uma palavra muito abençoada, e hoje o tema que eu quero trazer, o subtítulo em cima dessa série é: a igreja de Cristo não é estática.
Amém? Quando eu peço para você repetir, não é porque isso é chato, é para que você grave, para que você absorva o que você está falando. Amém? É tão interessante que eu gosto ainda de escrever muito. Então, muitas vezes, quando eu estou fazendo algumas coisas, eu gosto de escrever, eu gosto de rabiscar, até porque eu treino a minha caligrafia, né? Eu sou do tempo que usava esse caderno de caligrafia. Hoje os garranchos aí nem vou falar nada, porque olha, tá feia a coisa. Né? Nós temos alguns professores aqui na igreja que eles podem confirmar isso. Mas os garranchão tá terrível. Meu tempo, a minha mãe colocava um caderno de caligrafia e dizia, faz aí, e a gente fazia. Diga comigo, a igreja de Cristo não é estática. Eu vou usar a NVI, a Nova Versão Internacional. Eu queria que você abrisse no primeiro texto, Mateus, muito conhecido, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, eu quero dar uma introdução nessa noite. Mateus capítulo 28, do 18 ao 20. Quero ministrar essa palavra, e aí depois a gente vai para a ceia. Eu vou usar a NVI então, ok? Pode ser a não tem problema. Vamos lá. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer ou a guardar a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Amém? Irmãos, essa palavra, ela é muito preciosa e muito poderosa. E nós precisamos entender o que Jesus está falando aqui. Jesus foi executado, né, pelo Império Romano, juntamente com ordem dos fariseus, dos líderes religiosos da época. Então os romanos entram em concordância com aquilo, Pilatos, e Jesus é crucificado. Ao terceiro dia Jesus ressuscita. Jesus aparece e permanece ainda no meio dos discípulos 40 dias. Imagina, come peixe assado, mostra as mãos para Tomé, e depois aproximadamente 130, 140 discípulos, eles estão num alto de um lugar. Então vem essa palavra, e Jesus fala sobre o ide, sobre uma ordem. Ide está no imperativo de ir, não de ficar. Quando eu dou um título, e hoje eu estava recapitulando isso, a igreja de Jesus, ela não é estática. O que é a palavra estática? A palavra estática quer dizer aquilo que está imóvel, que é parado, sem movimento, que não se mexe. Amém, gente? Que está ali parado, que não faz nada. Uma pessoa está estática, ela está parada, ela não faz nada. A igreja de Cristo, a igreja do Senhor, ela não foi chamada para ser estática. Ela precisa estar em movimento. E no decorrer agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas muito interessantes sobre isso. Assim somos nós não nascemos para ficar estáticos. Nós já começamos a nos mover no ventre da nossa mãe. No ventre da nossa mãe a gente já dá um chute, já grita gol. Não, daí eu estou exagerando. Mas a gente já se mexe. Então, há uma conexão entre o cordão umbilical. Quando nós nascemos, conhecemos esse mundo aqui. Nos movimentamos, aprendemos a caminhar, damos os primeiros passos. Aprendemos a comer, aprendemos a dizer mamãe, aprendemos a dizer papai. Hoje é dia dos pais, feliz dia dos pais. Depois a gente vai orar por todos os papais. Amém? Quantos pais eu tenho aqui nessa noite no auditório aí? Quantos pais? Meia dúzia, só não acredito. Levanta bem alto, olha aí, tem bastante pais. Vamos aplaudir aos pais, gente? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então nós não nascemos para ficar estáticos. Jesus não disse ficai, Ele disse ide. Grave isso. Ele não falou para ficai, Ele falou ide.
E nós precisamos entender isso, que nós temos uma missão. E em cima do que nós estamos falando, a igreja parada perde força. Presta atenção nisso, a igreja parada, ela perde força, ela perde relevância, ela perde almas. O Espírito Santo é movimento. Amém? O Espírito Santo é movimento, é movimentação. E onde Ele está, algo sempre acontece. Sempre algo acontece. Eu, quando jovem, eu sempre procurava alguns lugares, seja retiros, acampamentos, conferências. Aqui em Porto Alegre, região, quando tinham grandes homens de Deus ministrando, eu sempre procurava estar. Não tinha Uber naquela época. E alguns, se não tinha dinheiro, a gente arrumava dinheiro, pedia carona, alguns iam até a pé. Porque a gente queria estar inserido naquilo, naquele ambiente de Deus, naquele ambiente poderoso. Amém, queridos? E a igreja, ela é chamada de corpo. Olha que interessante isso. A igreja de Cristo, ela é chamada de corpo. Sabe que um tempo atrás, eu comecei a ler um livro que eu preciso terminá-lo, que se chama A Inveja. Preste atenção nesse livro. Esse livro do Bob Sorge, um grande ministro de louvor, que enfrentou um câncer, um ministro norte-americano, um câncer na garganta, e ele escreveu também um livro que alguns de vocês talvez já leram, que é o poder da oração no lugar secreto. Bob Sorge. E eu estava lendo esse livro sobre inveja. Pastor Éder, obrigado. Depois eu te pago um pastel, entendeu? Os segredos do lugar secreto. Isso aí. E eu estava lendo o livro do mesmo autor, chamado A Inveja. Presta atenção nisso. A inveja, ela matou o corpo físico de Jesus na época, onde os religiosos o colocaram na cruz. A inveja hoje continua, infelizmente, matando o corpo de Cristo nessa terra, que somos nós. Tem muita gente, talvez tem muito mais gente que quer ver a tua falência, a destruição do teu casamento, dos teus projetos, do que mais pessoas que querem ver o seu bem. Mas quando nós estamos com Deus, nós sabemos quem nós somos. Nós sabemos quem nós somos. Ontem eu pregava, fui convidado para pregar nos jovens aqui, e eu estava falando para eles sobre paternidade. Eu sei de quem eu sou filho. Eu tenho um sobrenome. Eu tenho um nome e um sobrenome que eu herdei de uma família. Eu sei de quem eu sou filho. Uma identidade foi impressa em mim. E sabe o que o Senhor fala lá no livro de João? Diz que todos aqueles o quanto o receberam, todos aqueles que o receberam Jesus. Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a conhecer o seu nome. Então, quando eu conheço Jesus, quando eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu me torno um filho de Deus. E se eu me torno um filho de Deus, eu sei o Pai que eu tenho. E se eu sei o Pai que eu tenho, eu sei a identidade que eu tenho. Então não importa os desafios, por mais dolorosos que eles sejam, eles têm um propósito: contribuir para o nosso bem, contribuir para o seu bem. Ah, mas eu fui no médico e descobri um diagnóstico terrível. Sim, mas se você não tivesse ido, não tinha descoberto. Irmão, muda a tua cabeça. Sim ou não? Ah, mas se eu não tivesse ido, eu não tinha descoberto. É Deus, olha a lógica, é Deus abrindo os teus olhos. Quantas vezes eu já me encontrei com pessoas, esbarrei num shopping, num supermercado, pessoas que há anos eu não via, mas eu sei que muitas vezes quando acontece isso, e às vezes eu estava pensando naquela pessoa e me encontrei com ela, vocês acham que isso é por acaso? Não é? Nesse mundo eu não nasci por acaso, eu nasci debaixo de um propósito, você nasceu debaixo de um propósito. Você precisa entender isso, você nasceu debaixo de um propósito. Irmãos, eu não nasci para ser um homem de negócios, eu nasci para ser um pastor. Eu não nasci para adquirir riquezas, estou falando sério. Eu não nasci para ser rico. Que isso, pastor? Que mensagem miserável.
Irmão, eu profetizo que você seja. Mas que você seja fiel, como o pastor Éder pregou, e ajude o reino de Deus se expandir. Se expandir, porque nós precisamos de dinheiro para nos expandir, para ajudar pessoas. Como é que nós vamos montar um orfanato? Com dinheiro de quem? Meu e teu. Como é que nós vamos cuidar de órfãos? Sim ou não? Como é que nós vamos montar escola? Sim ou não, gente? Mas entenda, se você nasceu com um dom de negócios, eu quero que você vá, estude, olhe podcast de noite e de dia, leia bons livros, se conecte com pessoas de negócios. Em Porto Alegre está recebendo um cristão, deixa eu dizer uma coisa para vocês, Porto Alegre está recebendo um homem de Deus, um dos homens mais ricos desse país, Paulo Vieira, e ele é um irmão nosso da fé. Ele é lá de Goiânia, da igreja de Goiânia. Sabe o que está acontecendo no Brasil? Grandes homens de Deus, cristãos, muito prósperos, homens de Deus generosíssimos. Eu tinha um ministro de louvor aqui na igreja, Douglas Everton, que trabalha com Paulo Vieira hoje, foi para Florianópolis. O Douglas saiu aqui da Piratini, hoje está lá em Florianópolis. Hoje ele mandou um recado para mim: pastor, eu te tenho como um pai. Eu falei: negão, eu e tu formamos um café com leite. É um amado. Alguns lembram do Douglas Everton aqui ministrando louvor. Douglas casado com a Ana, eles têm 2 filhos maravilhosos. Deus faz coisas extraordinárias. A igreja não nasceu para ficar parada. Nós somos um corpo, não somos uma estátua. Amém? Não somos uma estátua, somos um corpo. 1 Coríntios 12, 27, não precisa você abrir, pode só acompanhar aí. 1 Coríntios 12, 27 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro do corpo. Irmãos, você não vê um cotovelo sozinho na avenida da cidade, caminhando, ou um pé sozinho caminhando. É só na família Adams que aquela mãozinha caminha sozinha, né? Assustadora aquela mãozinha. Nós somos um corpo. Eu sou mão, tu é pé, o outro é mindinho, o outro é orelha, o outro é cabeça, o outro é nariz, o outro é orelha, o outro é joelho, o outro é articulação. Isso significa o quê? Que todos nós precisamos uns dos outros. Assim é família. Irmãos, você sabe quem é que tenta destruir o próprio corpo? Câncer. Não somos nós. Pega essa. Nós não tentamos, nós não nascemos para nós nos autodestruirmos. Sim ou não? O que é um câncer? São células rebeldes que se revoltam e lutam contra o sistema imunológico. Tem irmãos aqui na igreja, irmãs lutando contra o câncer, fazendo tratamento. Sabem, pode dar uma aula para vocês melhor do que eu. A igreja, ela é um organismo vivo. Vivo. Ela não é uma estátua, ela se mexe. Quando eu estou falando da igreja em movimento, porque nós estamos falando de um corpo saudável, um corpo que cresce, um corpo que serve. Sabe que uma das coisas mais poderosas da igreja, e eu creio que nós ainda vamos ter vamos crescer muito, tem muitas promessas, e é em cima dessa palavra que nós nos movemos. Amém, queridos? Entenda. O trabalho social da igreja é muito importante. É muito importante. Olha o trabalho que nós fizemos no ano passado como igreja, que nós conectamos pessoas que nós não nos conhecíamos. Sabe por quê? Porque num tempo de urgência e de emergência, não existe placa de igreja. Existe aqueles que são cristãos. Vocês acham que quando eu vou dar uma cesta básica para alguém que pede, eu pergunto: qual é a igreja que tu é? Não importa a igreja? Importa a religião da pessoa? Não importa o que a pessoa está precisando, gente. É sobre isso, amém? Vem cá, tu é da onde? Está aqui, estamos aqui para estender as mãos. Isso é ser igreja, amém? A estátua, ela é bonita. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Nós temos orgulho, né, tia, de falar da estátua do laçador. Sim, mas para que ela serve? Para ficar parada lá. Ela é bonita, mas ela não tem uma missão. Quem é que tinha missão? Paixão Cortes. A inspiração da estátua foi em Paixão Cortes, que já faleceu. Com certeza aquele homem, sim, cantava, tinha uma missão. Paixão Cortes. A estátua é só para a gente admirar e olhar. Ela está estática, ela não faz mais nada.
Cristo não nos salvou para sermos espectadores, mas participantes. Nós temos uma missão. Eu e você temos uma missão, que é uma missão mais linda, ser pai. Há 20 anos eu prego isso aqui na Seda. Sabe qual é a missão de um pai? Prover, amar, 3 pilares: prover, amar e proteger. Amar, prover, provisão, casa, o sacerdote e proteção. Todo filho que tem um pai, uma filha, ele sabe que ali vem provisão, proteção e amor. Eu vou acrescentar outras palavras: direção. O pai é aquele que diz: olha, você não está gostando do que eu te falei, mas vai por aqui. Muitas vezes eu não concordava quando eu tinha a idade da aborrecência. Alguém já passou pela idade da aborrecência? Todo mundo passa. Mas eu me lembro algumas vezes que meu pai falava mais grosso comigo, né? Coçava o bigode, eu já sabia que havia um código. Vai por aqui. Não vai por aqui, vai por aqui. Aqui tu vai te arrebentar. O papel de um pai, entenda, a mãe, simbolizado pelos seios, é o afago. É isso aqui, ó. Mãe é isso aqui, ó. E o pai é direção, é identidade, é destino. Por isso que quando um pai falta, eu sei que talvez eu possa mexer com algumas pessoas que estão aqui, mas é uma realidade. Quando um pai falta, muitos filhos perdem o quê? Destino. Não sabem para onde vão. Eles não sabem. Eu louvo a Deus pelo meu pai, nós comemos uma carne assada hoje, um churrasco, né, Jaque, juntos. Engraxamos o bigode, né, pai? Eu cresci com um pai, meu pai, nosso pai está aqui. Sabe que ele me deu identidade e destino. Eu nunca fiquei perdido sabendo para onde eu não ia, tinha um destino. O afago da mãe e o destino do pai. Eu tenho imagens de 5 anos, meu pai trabalhava numa padaria. Eu tenho uma imagem, ele tem uma foto, eu pequenininho, tomando uma laranjinha, coisa mais momozinha, desse tamanho. Meu pai ali de padeiro, sujo de farinha, eu do ladinho dele com uma laranjinha na mão. Acho que o falecido Miura junto. Meu Deus, que memória que eu tenho, Senhor. Gente, padaria para mim tem efeito emocional. Toda vez que eu entro numa padaria, eu penso no meu pai. Eu me criei dentro de padaria, nós tivemos padaria. Então eu entro numa padaria, eu digo, eu recheei sonho na minha adolescência. Eu acho que é por isso que eu sonho muito. Mas comia, né, Jaque? Mais comia sonho do que recheava. Existem coisas que são emocionais. Sim ou não? Talvez você vai entrar. Se eu vou na cidade de Sapiranga e eu vou no bairro Oeste. Hoje o meu primo mora, né, construiu uma linda casa onde morava minha avó. E o terreno onde, um dia eu estava em Sapiranga, passei com a Roberta. E eu fui por trás do terreno que era dos meus avós. Eu falei, meu Deus, os meus avós já partiram. Aqui muito eu brinquei. Aqui muito eu fiz arte. Meu avô tinha gado aqui. Nossa, eu corri, a cidade cresceu. São memórias. Por isso, pais que estão aqui nessa noite, crie memórias boas nos teus filhos. Leve os teus filhos no cinema. Saia, dê uma volta, vai para a praia, vai passear, vai pescar, vai fazer qualquer coisa que seja legal. Isso cria memórias. Sim ou não? Cria memórias, gente. Oh, meu Deus. Mas não é só paternidade hoje. Mas isso é tão poderoso. Amém? Segundo ponto. A missão continua, Atos 1:8, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Os confins ainda não terminou, eu sempre digo aos missionários, a minha África é alvorada, a minha Europa está aqui, o chamado é aqui nesse lugar, que a gente possa crescer e ter outros núcleos, outros campos, em outras cidades, amém. O cristão que fica parado quebra a corrente da missão. Isso é forte, gente. A igreja que não vai, regride. Nós precisamos ir.
Nós precisamos ir. Não é ficar, é ir. Ir. Ir ao necessitado, ir àquele ao quebrantado, aquele que precisa, aquele que está sofrendo. Essa é a nossa missão. É a nossa missão. Madre Teresa de Calcutá. Calcutá, se você não sabe, Índia. Um país terrivelmente pobre. Às vezes os meus filhos mandam para mim aqueles vídeos da street food, das comidas indianas na rua. É de vomitar. A gente fica pensando, como é que esse povo come esse negócio? Mas Madre Teresa de Calcutá, uma católica, quantas obras aquela mulher fez, ela era pura de coração, pura de coração. Quantas pessoas aquela mulher ajudou, e hoje eu estou falando o nome dela, que ela é lembrada pelas suas ações que ela fazia. Quantas pessoas aquela mulher, ela abdicou da sua riqueza para servir ao próximo. Irmãos, nós temos uma missão, servir, amém? Servir. 3, Deus está sempre fazendo algo novo, por isso que a igreja está em movimento. Deus está sempre fazendo algo novo. Olha só, vejam, estou fazendo coisa nova, e já está surgindo, vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Isaías 43, 19. O inverno está passando, a primavera está vindo, algo novo está acontecendo. Irmãos, nem sempre os dias da nossa vida são ensolarados. Tem dia que é nublado. Tem dia que está nublado. Você já viu algum dia nublado? Todos nós já vimos. Ontem eu acordava de manhã e eu falava com o pessoal de São José dos Ausentes, porque eu pastoreei lá. E a menina que mandou as fotos para a RBS, ela cantava comigo na minha igreja. A Milena. Ela congrega até hoje na mesma igreja que eu fui pastor. E eu falava com o Adams e ele disse, pastor, olha aqui, os cachorros estão brincando no meio da neve. Eu falei, meu Deus. Na cidade, que a gente ficou 2 anos lá, pastoreando, uma igreja bem pequenininha. Enfrentamos muitas coisas e algumas estações. Que dia maravilhoso o Dia dos Pais hoje em sol, hein? Para a gente dar uma lagarteada. Esse é o melhor inverno que tem para comer uma bergamota, né, gente? Lagartear. Talvez você entrou aqui dizendo, olha, eu não estou entendendo nada, a igreja está em movimento, mas eu estou parado. Pastor, estou enfrentando uma batalha que tu não sabe. Irmão, vai passar. Vai passar, querido. O evangelho é eterno, mas as estratégias podem mudar. Precisamos estar prontos para seguir o mover de Deus, o mover de Deus, o que Deus está fazendo, o que Deus está movendo. Quem se apega à tradição e ignora a missão está parado no avanço do reino. Irmãos, no próximo mês nós teremos um treinamento, nós vamos iniciar um treinamento aberto para toda a igreja chamado Lidere, para lideranças, para esse projeto de casa em casa, e todos vocês vão poder fazer. E depois, claro, vai haver todo um processo de abertura das casas, e nós vamos ir para as casas novamente, né? Não sabemos quantas células nós teremos nas casas, mas nós teremos. Eu quero estar numa casa cuidando de pessoas, pastoreando ali um pequeno grupo, pequeno. Nós vamos crescer muito, amém? Posso ouvir um amém? Muito, entenda, porque nos grupos pequenos aquilo que é grande nós minimizamos, nós nos conhecemos mais. Porque às vezes você vem aqui pela primeira vez, se você está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Mas se você chega aqui pela primeira vez sozinho, você não conhece ninguém. Mas se você já faz parte de um grupo pequeno durante a semana, você vai chegar aqui e vai dizer, eu conheço o seu Zé, eu conheço o seu João, eu vou sentar aqui do lado da dona Sofia, eu conheço a Jaque. É assim que funciona. E nós temos comunhão uns com os outros. E nós cuidamos uns dos outros. E isso é uma igreja que cresce. Queridos, quando eu falo isso, as grandes igrejas do mundo, elas trabalham nas casas com pequenos grupos. Eu tive na igreja do Cláudio Freidson em 2007, na Argentina, em Buenos Aires. Era uma igreja que
Ela começa muito pequena e ela está hoje no bairro Belgrano, um bairro nobre de Buenos Aires, mas aquela igreja cresceu de uma maneira tão extraordinária e é uma igreja em diversos grupos pequenos. Amém, queridos? Então a igreja se move no templo e nas casas, no templo e nas casas. Quarto ponto, eu já estou indo para o encerramento, o perigo da estagnação. E aí em Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus dá um alerta: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Irmãos, eu e você não fomos chamados para ficar em cima do muro. Ou nós somos ou nós não somos. Nós temos uma missão. Lembra que eu preguei há uns domingos atrás? A tua dor não é maior que o teu propósito. Você nasceu debaixo de um propósito. Eu me lembro quando os meus amigos, e eu acompanhei algumas cenas, nós não podemos ir para lá, a gente não conseguiu ir a Lajeado, levar doações porque a BR estava interditada. Mas eu lembro que outros amigos do norte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, entravam por Chapecó, vinham para o outro lado, até chegar em Lajeado. E um amigo meu que é empresário, ele estava com uma bobcat, uma retroescavadeira do seu sogro, trabalhando de noite, tirando lodo de dentro da igreja. Esse amigo meu vai estar pregando aqui em setembro. E ele estava lá, limpando. No momento que você está debaixo de uma tensão dessa, você talvez nem consegue pensar direito. Mas depois você começa a ver a mão de Deus soprando e todas as coisas são colocadas no lugar. Amém? Por quê? Porque nós estamos em movimento. Quem fica estático não avança. Não avança. Ah, mas eu não vou fazer faculdade porque eu tenho que fazer o trabalho de conclusão. Eu também pensava assim. Eu dizia para minha esposa: nossa, eu não vou fazer uma pós-graduação porque eu tenho que fazer mais um TCC, mais um trabalho de conclusão. E esses dias eu estava falando: eu vou só deixar passar uma estação, eu vou voltar para a faculdade, fazer a segunda faculdade. Eu gosto de estudar, eu gosto de estar em cima de livros. Não importa o que falem de você, o que pensem de você, o importante é que você é de Deus. Você nasceu para cumprir um propósito, você nasceu para amar as pessoas, você nasceu para servir pessoas. Amém? Para servir, amar, servir pessoas. Esse é o DNA da igreja de Cristo, gente. Laodiceia, a igreja de Laodiceia, uma das 7 igrejas do Apocalipse, ela perdeu o fervor. Quando nós perdemos o fervor, nós começamos a culpar todo mundo. A culpa é nossa. Nós perdemos o fervor. Por que o meu casamento não está bom? Mas o que você fez para esquentar o teu casamento? Sempre quando eu vejo uma crise conjugal, eu sempre entendo algo. A psicologia conjugal, ela fala uma coisa: a culpa sempre vem dos dois lados. Um falhou aqui, o outro falhou nesse lado. E aí quando vão analisar realmente, houve falhas de ambos os lados. Existem as exceções? Sempre vai existir as exceções. Mas às vezes, o que faltou? Talvez faltou carinho da minha parte. A ignorância não constrói amor, ela destrói. Amém, queridos? Mas não é sobre casamento. A igreja parada esfria, perde o foco. É que nem casamento, ó, deixa eu voltar de novo. É verdade, Senhor amado. Se torna irrelevante. Irrelevante. E a igreja morna, ela é imóvel. E um conselho que eu dou nessa noite: a igreja, ela é um rio de água viva, não um lago de água parada. Ela é um rio. E você já viu como é que é um rio? Ele corre. As águas não estão paradas com aquele limo verde daquele pântano. Não, é uma água que corre. Sabe que a corça, nós chamamos aqui no Brasil, nós temos o veado campeiro e a corça. É uma espécie de veado, e a fêmea, ela sente o cheiro a mais de 3 quilômetros de água. Então ela levanta o seu focinho, e a mais de 3 quilômetros, quando ela está com sede, ela sente o cheiro das águas.
Então ela dispara na direção aonde tem água, um córrego de água para ela beber. É tão interessante que o salmista, inspirado nisso, ele disse: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma suspira por ti, Senhor. Que nós possamos entender que existe um rio cujas águas, elas correm. E rio, gente, não morre. Vocês sabem que um dos fatores do Rio Grande do Sul enfrentar essa grande enchente, porque nós somos um estado cheio de rios. E rios grandes, enormes. Quando eu conheci o norte do Brasil a primeira vez, quando nós descemos uma vez em Manaus, eu nunca tinha sobrevoado uma área com um rio tão gigante como o Rio Madeira e outros rios como Tapajós, rios gigantes. O Brasil é um país extraordinário e tem um dos maiores rios do mundo, você sabia? Rio Amazonas. É um dos maiores rios do mundo, está aqui. Deixa eu dizer algo para você nessa noite. Deus nos chama para nós agirmos, para nós servirmos pessoas, para nós amarmos pessoas. Sabe, irmãos, que amar pessoas não é olhar os defeitos das pessoas. É você amar mesmo com defeitos, porque nós temos um monte de defeitos. Então quem somos nós para apontar alguém? É ou não é? Mas aquela pessoa não gosta de mim. Eu vou falar para vocês o que eu falei semana passada lá em Lajeado. Mas aquele irmão nunca me cumprimentou. Você foi até ele, deu um abraço nele e perguntou o nome dele? Mas ele nunca falou comigo, e você já falou com ele alguma vez? Nós temos essa mania, gente. O que estão pensando de mim? Ninguém está pensando nada de você. Nós precisamos avançar. Existe algo novo de Deus sobre nós. Amém? Existe algo novo de Deus, há um convite de Deus sobre nós. Então grave isso e leve a sério isso. Deus não chamou a igreja de Cristo, não é estática, ela está em movimento e nós precisamos nos mexer. Se coloque em pé no teu lugar, por gentileza. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. E talvez alguma área da tua vida ela está estática. Ela está parada, ela não está em movimento. Talvez tenha alguma área da tua vida. Eu não sei qual é essa área, mas você sabe. Você pode dizer: Deus, Tu sabe quais as áreas da minha vida que elas estão estáticas, estão paradas. Talvez exista uma área da tua vida que você precisa de um milagre que só Deus pode fazer. Sabe, irmãos, que existem coisas que só Deus pode fazer e só Deus pode intervir. Existem milagres que só Ele pode fazer. Mas ainda bem que nós temos Ele. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Ele faz, diga comigo, Ele faz além. Diga, Ele faz além. É isso, Ele faz além. Sabe, nós pedimos algo muitas vezes, nós oramos e Deus responde de uma maneira tão poderosa. E nós ficamos de boca aberta, surpreendidos. Por quê? Porque Ele faz além. Além, muito além. Digno é o Senhor. Ele é o Cordeiro que morreu. Feche os teus olhos. Se você puder colocar as mãos à altura do teu coração. Senhor, neste momento eu oro, Pai, para que nós não venhamos ser uma igreja estática. A Seda não nasceu para ser uma igreja estática. Ela é uma igreja que nos próximos anos, ela vai crescer em qualidade e quantidade. Não existe quantidade estéril. Quantidade é sinônimo de fertilidade. Pai, prepara-nos para essa nova estação extraordinária, onde precisamos entender muito mais sobre o amor de Cristo, sobre servir em todas as áreas. Tira do nosso coração o ódio, a tristeza, o rancor, a mágoa, a desconfiança.
Vem sobre nós com o Teu Espírito Santo. Cura-nos, Pai. Se nesta noite tem pessoas aqui, eu sei que tem, que estão vivendo um processo estático em uma área da sua vida, nós oramos neste momento agora, para que uma chave de Deus vire na tua vida, e aquilo que está parado, aquilo que está sem movimento, Deus possa começar, através da tua permissão, porque tem coisas que nós precisamos permitir Deus fazer, a tua vida possa mudar, algo poderoso possa acontecer, algo novo possa acontecer. Pai, em nome de Jesus nós oramos agora. Eu não consigo me mexer, eu estou triste, estou depressivo, estou angustiada. Mova-se, mova-se algo novo. Saia do lugar, se movimente. Se movimente. Toda ação tem uma reação. Escute isso, toda ação tem uma reação. Se você colocar o pé, sabe o que é viver por fé? É você colocar o pé na certeza que Deus coloca o chão embaixo. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas da convicção das coisas que eu espero. É fé, isso é fé. Isso é fé, gente. Talvez você precise de um milagre, você precise de uma transformação no seu casamento. Talvez alguém aqui nessa noite está enfrentando um problema, talvez é um filho nas drogas, é alguém perdido, alguém com pensamento suicida, alguém em depressão que você conhece, ou um familiar que está hospitalizado, num momento crítico, desenganado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, o Senhor Jesus é o médico dos médicos. Ele é o médico dos médicos, o milagre está nas tuas mãos. Se você tiver fé, Deus pode fazer o impossível. Ele disse para as irmãs de Lázaro, para Marta e Maria, quando ele chegou em Betânia, e Lázaro estava morto, Jesus olhou para elas, elas estavam tristes, porque elas acharam que Jesus tinha se atrasado. Deixa eu dizer algo para vocês, Jesus nunca se atrasa, Ele chega na hora certa, Ele nunca se atrasa. Nós aprendemos um ditado errado, Deus tarda, mas não falha. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu também falava isso. Eu aprendi que Deus não tarda, e muito menos falha. Ele chega na hora certa. O relógio de Deus não é o nosso relógio. O nosso tempo é o Cronos, é o tempo humano. Mas sabe qual é o tempo de Deus? Kairos. Kairos é o tempo de Deus. Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, Ele age quando Ele quer. Então Jesus chega em Betânia, e Ele disse, se vocês creem, vocês verão a glória de Deus. Nessa noite eu repito essas palavras que não são minhas, são de Jesus. Se você crer, você verá a glória de Deus. Talvez a situação que você está vivendo na tua família é terrível, é? Deus só faz assim, Ele vira, porque Ele é Deus. Diga assim, Ele é Deus sobre a minha vida, Ele é Deus. Pai, nós te buscamos nesta noite, Tu és o Consolador dos Consoladores, Espírito Santo. Então nesta noite vem sobre a Tua igreja, vem sobre cada vida aqui neste lugar. Oh meu Deus, vem sobre cada pessoa aqui neste lugar. Move as águas neste lugar, derrama do Teu Espírito neste lugar. Senhor, derrama do Teu Espírito Santo. Abençoa cada família aqui neste lugar. Abençoa cada família aqui neste lugar nesta noite. Sonhos, projetos, decisões a serem tomadas. Manda a tristeza, Senhor, leva a tristeza para bem longe. Derrama os Teus milagres aqui nessa noite. Toca cada coração, limpa a mente e o coração, arranca toda a tristeza, toda a angústia, todo o medo. Sopra o Teu Espírito. A Tua palavra é vida em nós, a Tua palavra é poderosa e ela produz coisas extraordinárias dentro de nós. Recebe essa palavra. Você pode dizer comigo, eu recebo essa palavra. Diga assim, sobre a minha mente. Bota a mão na sua cabeça, sobre a minha mente e sobre o meu coração.
Amém? Aplausos.